O futuro chegou e a corrosão já é coisa do passado. Anodo Eletrônico Passivar. A revolução mundial começou. Aço protegido contra o desgaste natural, com uma nova tecnologia que beneficia o meio ambiente e garante muito mais lucros para a sua empresa. Acesse agora passivar.com.br. Passivar, solução para a corrosão. Estamos conectados. Agradecemos a presença de todos para a live Passivar, solução definitiva para a corrosão. Meu nome é Márcio Monteiro, responsável pela comunicação da Passivar. Convido todos para assistirem nosso filme explicativo e logo após a apresentação da nova tecnologia Passivar. O metal mais comum extraído da natureza é o minério de ferro. De acordo com o tipo de solo das grandes minas espalhadas pelo país, o teor do minério de ferro pode apresentar variações. Em seu estado natural, possui baixa taxa de energia e, com suas moléculas estáveis, não sofre grandes interferências do meio externo. Após a separação e o beneficiamento, onde receberá uma enorme quantidade de carga energética, o minério de ferro é encaminhado para siderúrgicas, que o transformarão em diversas estruturas, como vergalhões, chapas para veículos e máquinas, equipamentos elétricos, material para construção civil, entre outros. Beneficiado, o ferro passa a interagir muito mais com outros elementos, podendo alterar sua estrutura física. Aplicado no seu destino final, é iniciada a interação com o meio e, invisível a olho nu, começa o processo de oxidação. Uma vez iniciado, o desenvolvimento da corrosão não para. Antes mesmo que se possa perceber sua presença, boa parte da estrutura já está destruída. Um importante dado é que o ferro, com sua alta carga energética, fornece as condições para que a oxidação ocorra ininterruptamente. Por muitos anos, a ferrugem recebeu tratamento superficial. Na maioria das vezes, esses procedimentos com tinta ou qualquer outro artifício mantêm pequenas porções de oxigênio nos poros dos metais. A solução definitiva e inovadora para este enorme problema surgiu depois de muitos estudos e pesquisas. Uma vez que a corrosão se dá a partir da oxidação e da carga energética desprendida dos metais, a única forma de impedir que o metal se degrade é mantê-lo energizado. Com micropulsos elétricos na estrutura metálica, os elétrons passam a agir na criação de um filme de proteção sobre a área afetada. Assim, a corrosão cessa e impede novos focos em todo o material. A carga elétrica, agora presente em toda a estrutura, garante que o metal não perderá mais energia e nem matéria. Passivar, solução para a corrosão. Muito bem. Vocês que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos à live da Passivar. É uma honra e nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui hoje apresentando essa solução
definitiva para a corrosão. Bem sabemos que estudos recentes nos retratam que 4,5% do PIB mundial é utilizado no combate à corrosão. E nós temos aqui a honra, pela tecnologia e inteligência brasileira, de apresentar essa oportunidade, né? Apresentar essa nova tecnologia para que realmente as empresas possam investir esses recursos que são dispendiosos contra a corrosão em novas oportunidades, em novas áreas, inclusive em novas tecnologias para o desenvolvimento desta nação. Eu gostaria de apresentar agora o nosso PowerPoint da tecnologia Passivar. Para iniciarmos falando sobre a tecnologia, o anodo eletrônico Passivar é de fato, como eu disse, a conquista da engenharia e inteligência brasileira. A nova tecnologia permite a eliminação da corrosão em definitivo e possibilita uma economia real de aproximadamente 65% do budget anual com manutenção das estruturas, tubulações e equipamentos. O nosso equipamento eletrônico, o nosso anodo eletrônico Passivar, ele tem 10 centímetros por 7 e cada equipamento abrange, protege uma área aproximada de 40 metros quadrados. Nós temos a certificação Eletrobras CEPEL em metro. E aqui apresentamos, né, o equipamento segue à risca todos os padrões e normas de segurança, inclusive para atmosferas explosivas EX, recebendo do Inmetro Eletrobras CEPEL o certificado de conformidade. Eliminando a corrosão, a solução anodo eletrônico Passivar utiliza um processo de proteção eletroquímico de partículas sobre superfícies metálicas que anula a corrosão. O equipamento é alimentado por carga de 0,05 ampere e emite micropulsos elétricos para criar uma película protetora de elétrons, blindando o aço da ação destrutiva da corrosão. Os custos, né, utilizados recentemente, os métodos tradicionais de jateamento, tratamento mecânico e pintura, por exemplo, são substituídos por uma solução muito mais econômica, sem riscos ambientais ou acidentes de trabalho. A solução é modular, o que permite a proteção de qualquer metragem necessária, podendo ser monitorado remotamente. As vantagens do equipamento. Para o aço, a interrupção da perda de massa para a corrosão, eliminando assim a redução de espessura e riscos de fadiga do material, furos nas tubulações, trinca nas estruturas e danos nos equipamentos, bombas, motores, painéis, etc. Para o cliente, economia direta e indireta em toda a cadeia de pintura, redução de gastos nos budgets anuais na compra de tinta, consumíveis, EPI, no uso de óleo diesel e água tratada e no aluguel de bombas de hidrogênio. Para o cliente ainda, a otimização da logística de embarcações, logística de pessoal, vagas nas unidades, locação de flotel, compra de abrasivos sem corrosão, eliminação direta da necessidade de reparos com solda a bordo e custos com andaimes. E o resultado, economia real percebida logo no primeiro ano de instalação, sem contar a diminuição direta de exposição ao risco de acidentes nas instalações industriais. Nós temos como modalidade de comercialização da solução anodo Passivar por meio de serviço de locação com contrato de 36 a 60 meses. E a durabilidade de cada equipamento é de 10 anos. O serviço de passivação atende todos os segmentos onde houver aço e, inevitavelmente, a corrosão. Nós apresentamos esta modalidade justamente porque nós firmamos parcerias com empresas já há alguns anos, o equipamento instalado em várias plantas, e nós temos esse compromisso com cada empresa e oferecemos a parceria para longa data, porque o intuito é justamente sermos parceiros e darmos continuidade a esse trabalho, inclusive toda a parte de atendimento. O resultado nós temos aqui, o antes e o depois. A imagem mais alaranjada é uma bomba na Sabesp, né? E você tem aqui, depois de 90 dias de instalado o equipamento, o depois, que é essa coloração mais escura, justamente ele sai da hematita para a magnetita, ou seja, o resultado é surpreendente. A corrosão cessa e não age mais sobre o material. A percepção é nítida após os 90 dias da instalação.
E uma observação que nós fazemos, no momento em que o aparelho é ligado, ele entra em operação, a corrosão é contida e não se propaga no aço, ou seja, aonde tem a corrosão. E nós, a olho nu, às vezes não percebemos, com a instalação do equipamento, ele mostra a região aonde, na estrutura, aonde a corrosão já está presente. Aqui também é uma estrutura da Suzano, né, onde 90 dias depois, né, há o equilíbrio das moléculas e a corrosão é eliminada, é praticamente expulsa da área. Depois vem todo um trabalho na superfície, né, essa camada de magnetita foi criada, protegendo integralmente o aço. Logo após, é só dar um acabamento final, que a estrutura permanece protegida com o equipamento instalado. Nós temos dois tipos de monitoramento. O local, onde o equipamento ele tem 2 LEDs informando se ele está ligado ou se houver, porventura, algum problema na instalação, queda de energia, ele acusa, né, com a luz vermelha, ou então remoto, que é uma central, através de uma conexão Ethernet, nós temos acesso à informação e qualquer problema no fornecimento de energia, nós temos a recepção dessa informação e entramos em contato com a empresa, informando, inclusive levando a equipe em 24 horas até a planta, até a embarcação, para fazer essa troca, essa substituição. Onde usar equipamento? Em qualquer planta industrial, fabril, offshore e onshore. A película protetora cobre 100% da superfície metálica. Os aparelhos têm baixíssimo consumo de energia, então não oferecem riscos aos seres humanos. O sistema prolonga a vida útil dos equipamentos e motores. Não há necessidade de preparar a estrutura metálica para a instalação. Não há interferência com qualquer outro aparelho elétrico e o uso do sistema elétrico dispensa a utilização dos anodos convencionais. Essa é a nossa caixa EX. Em cada caixa são 6 aparelhos, ou seja, cada aparelho protegendo uma área de 40 metros quadrados, cada caixa EX atinge, né, protege uma área de 240 metros quadrados. Nós temos a certificação em metro Eletrobras CEPEL, nós temos o código do modelo PCFC-PA001EX. Nós temos aqui EXDB e BGB2, né, B, aqui agora sim, mais H2T6GB IP66/IP66W. Esse W é justamente a letra que faz toda a diferença. Nós agradecemos, a princípio, né, a nossa exposição aqui, e eu gostaria de fazer agora um convite muito especial, que é justamente convidar uma das mentes responsáveis pelo sucesso dessa tecnologia que nós apresentamos ao mercado brasileiro e também internacional, o senhor Francisco Miller Filho. O senhor Francisco, ele tem uma vasta experiência, né? A qualificação do senhor Francisco nas comissões e associações, Comissão de Estudos do Sistema de Transmissão e Distribuição de Gás Combustível da BTN, CE 93201 de 1989 a 1991, o desenvolvimento da NBR 12.712, projetos para sistemas de transmissão e distribuição de gás combustível, Comissão de Estudos de Proteção Catódica e Controle de Interferência Elétrica da ABNT Abraco, CE 19301, de 1989 a 1992, Grupo de Trabalho de Proteção Catódica e Controle de Interferência Elétrica de São Paulo da Abraco, de 89 a 1991, presidente do Grupo de Trabalho de Proteção Catódica e Controle de Interferência Elétrica de São Paulo da Abraco, de 95 a 1997, membro da Abraco, Associação Brasileira de Corrosão, desde 1983, membro mantenedor da NACE International, National Association of Corrosion Engineers, desde 1993, membro da Speakers Director Bureau da NACE International sobre assuntos de proteção catódica para a região da América Latina, de 1995 a 2000, membro da Scandinavian Society of Corrosion Engineering, de 1996 a 2004, membro da Corrosion Institute of Southern Africa, de 1996 a 2004, membro do Technical Committees of NACE International, National
Association of Corrosion Engineers, desde 1999, para o desenvolvimento de normas e procedimentos voltados a sistema de proteção catódica. Membro da Pipeline Interest Group do Corrosion Institute of Southern Africa, de 1999 a 2001. Membro do Institute of Marine Engineering, IMAE, Inglaterra, de 2000 a 2005. Membro da Association Ibero-Americana de Corrosão e Proteção, de 2000 a 2006. Membro da Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel, de 2000 a 2008. E membro do Conselho Fiscal da Abraco para os biênios 2005, 2006 e 2007, 2008. Senhor Francisco, boa noite, muito bem-vindo. Agradecemos a sua presença nessa noite tão especial para Passivar. E eu gostaria de começar com uma pergunta. O que é a nova tecnologia Passivar? A nova tecnologia Passivar é um equipamento que foi desenvolvido ao longo de 5, 6 anos, baseado justamente no combate à corrosão. Para explicarmos o que é a nova tecnologia Passivar, nós temos que ter em mente como ocorrem os processos corrosivos em uma estrutura de aço. Um processo corrosivo nada mais é que uma reação eletroquímica da estrutura com o meio envolvente onde ela está implantada. Uma estrutura de aço, ela recebe lá no momento de sua formação na usina siderúrgica, é a agregação de diversos componentes, que nada mais é do que uma energia muito grande, como foi dito no nosso vídeo inicial, onde se molda toda a estrutura do aço para diversas utilizações. Quando esse aço sai da usina siderúrgica, imediatamente ele começa a perder essa energia. Perdendo essa energia, nós podemos dizer que essas reações eletroquímicas da corrosão nada mais são do que a perda dos elétrons da estrutura do aço para o meio ambiente onde ele se encontra instalado. Pensando exatamente nisso, nós podemos dizer, numa relação muito simplória, que o nosso equipamento Passivar nada mais é do que uma garrafa térmica que preserva toda aquela energia que a estrutura de aço recebeu ali na usina siderúrgica. Como nós fazemos a preservação dessa energia do aço? Nós aplicamos uma fonte de elétrons que circulam por essa estrutura de aço, essa estrutura metálica, e esses elétrons circulam livremente pela superfície da estrutura. Então, as reações eletroquímicas da corrosão vão preferir, em suas reações normais, justamente retirar da estrutura do aço os elétrons livres que nós estamos fornecendo via nosso equipamento para a estrutura do aço, não mais reagindo com os elétrons da composição metálica do aço, que estão firmemente agarrados ali no átomo do ferro. Então, o nosso equipamento, podemos dizer, nada mais é do que fornecer um adicional de elétrons para o sistema da estrutura que nós estamos protegendo. Essa estrutura não necessariamente necessita ser de aço, pode ser de qualquer componente, alumínio, cobre, qualquer outro tipo de metal. A reação vai ser basicamente a mesma para o sistema de corrosão. Então, o nosso eletrodo, nosso anodo Passivar, nada mais é do que um fornecedor de elétrons adicionais para serem utilizados na reação das reações de corrosão. Perfeitamente. Senhor Francisco, nós gostaríamos aqui de abrir o espaço para as pessoas que estão nos acompanhando ao vivo, através do LinkedIn, para que façam suas perguntas através do chat, e durante essa explanação do senhor, nós podemos, então, colocar as perguntas para serem respondidas. Afinal de contas, é uma grande pergunta, porque todos se fazem, né, ao conhecer essa tecnologia, porque é inovadora, e ela surge para atender uma demanda realmente do mercado mundial. O equipamento, essa tecnologia, de fato, ela funciona?
Sim, nós já temos provas reais de que ela funciona, justamente por aplicações diversas que nós já temos em alguns clientes que comprovam esse fato para nós. A nossa tecnologia, como um sistema de proteção catódica, tem uma, vamos dizer assim, uma funcionalidade, uma operacionalidade comprovada tecnologicamente. Como um sistema de proteção catódica, hoje em dia, é algo muito corriqueiro, ninguém mais tem dúvidas sobre a operacionalidade de um sistema de proteção catódica convencional. O nosso sistema emprega na sua operação exatamente a mesma técnica de um sistema de proteção catódica. Então, com o passar do tempo, nós temos a mais absoluta certeza que a técnica vai ser comprovada e vai ser, dentro de uns 4 ou 5 anos, aceita naturalmente, sem necessidade de comprovação, porque nós já temos essa comprovação baseada em dados reais dos clientes onde nós instalamos este equipamento. Perfeitamente. Uma pergunta sobre justamente a tecnologia, né? Ela oferece algum tipo de risco, uma vez, por exemplo, instalada dentro de uma embarcação, no ambiente offshore. Ali existem alguns gases, por exemplo, mas o ser humano, ele tem algum risco se aproximando ou entrando em contato com este equipamento? Não, o nosso equipamento não apresenta nenhum risco ao ser humano, tanto ao toque na estrutura protegida ou quanto à circunvizinhança de onde ele se encontra instalado, principalmente porque no seu desenvolvimento nós levamos em consideração as regras de segurança que determinam as normas da NBR 5410 e NBR 5419. Estas normas nos dizem que a máxima tensão de toque suportada por um ser humano deve ser de 15 volts. O nosso equipamento foi desenvolvido de tal forma que a tensão máxima de operação dele não excede 6 volts. Então, nós estamos aí 50% abaixo do teto da norma para a determinação de potencial de toque. Quanto à corrente de operação do nosso equipamento, essas normas determinam que a corrente máxima suportada por um ser humano de braços abertos, a máxima corrente que pode circular entre os braços de um indivíduo, passando pelo coração, não pode ser superior a 250 miliamperes. O nosso equipamento também foi desenvolvido para, de forma nenhuma, fornecer uma corrente de proteção maior do que 50 miliamperes. Então, se nós necessitarmos de uma corrente de proteção maior do que esse valor para uma estrutura muito grande, nós dividimos a proteção do equipamento em diversos módulos de corrente, mas nenhum desses módulos vai ultrapassar 50 miliamperes de fornecimento. Então, todas as regras básicas de proteção ao ser humano foram atendidas no desenvolvimento do nosso equipamento. Perfeitamente. E esse tempo de 90 dias, especificamente, o tempo que leva para a estrutura toda ser passivada? É um tempo médio que nós determinamos de 90 dias, isso nas experiências dos clientes que nós já temos instalados, porque o nosso equipamento, em função da baixa corrente que ele fornece, ele tem que ter um tempo para o fornecimento de elétrons, para que esses elétrons se adequem vamos dizer assim, a polarização da estrutura. É claro que as reações de eletroquímicas da corrosão continuam ocorrendo, mas a partir do momento que nós vamos fornecendo a corrente de proteção, essas reações vão diminuindo e nós vamos criando sobre essa camada da estrutura protegida, nós vamos criando exatamente aquela camada de magnetita que foi descrita lá no nosso filmezinho que nós passamos no início. Então, o tempo médio que nós temos após esses 5 anos de experiência nesses diversos clientes é que em 90 dias
nós temos essa camada passivadora totalmente formada sobre a estrutura a proteger. Então, nós vamos ter a certeza absoluta de que os elétrons não vão estar mais sendo despejados, assim vamos dizer, da estrutura protegida para o meio ambiente, porque essa barreira de elétrons adicionais que nós fornecemos vão estar mantendo a integridade da estrutura. Perfeito. Além dos experimentos em laboratório realizados, existe a forma, através de olho nu, existe uma forma de identificar esse processo de passivação? Sim, nós até nas nossas inspeções de monitoramento do equipamento, foi desenvolvido uma tabela que nós chamamos índice de polarização. Esse índice de polarização nós graduamos em 10 níveis, onde vai do laranja claro, que é justamente a formação ali da hematita. Esse teor vai escurecendo à medida que a camada de magnetita vai se mantendo agregada até um preto bem escuro, que é o nível 10 de passivação. Então, isso pode ser verificado visualmente, inclusive quando nós fazemos a inspeção a nossos clientes, os nossos técnicos levam essa régua de passivação, esse índice, e nós podemos comparar a formação da camada passivadora justamente visualmente por essa tabela que foi desenvolvida por nosso corpo técnico. Perfeito. Então, a 1 ainda é a camada de hematita e a 10 já é a magnetita completa. Exatamente, está certo na sua observação. Perfeito. Nós temos já algumas perguntas no chat e eu vou colocar para o senhor responder, por gentileza. Perfeito. Nós temos aqui o Marcelo Santos. Gostaria de saber o raio de ação do equipamento. A espessura do material influencia nesse dimensionamento? Veja bem, o raio de influência do equipamento que nós temos é uma média de 40 metros quadrados por equipamento, por conjunto de 50 miliamperes. Claro que essa área que nós determinamos vai ser muito variável em função exatamente do meio onde nós estamos conversando sobre a proteção. Por acaso, se for uma temperatura muito elevada, esse raio de atuação do equipamento diminui. Por que diminui? Porque quando nós falamos de temperatura nada mais é do que a vibração de elétrons. Quanto mais rápido os elétrons do aço forem vibrando, mais alta vai ser a temperatura final. Por outro lado, por mais que essas moléculas do aço trepidem, vamos assim dizer, por mais ridícula que possa ser, os elétrons adicionais que nós vamos estar fornecendo para a proteção vão ter maior dificuldade de agregação nos elétrons que nós temos que proteger, fornecer. Cantos vivos também impedem a disseminação da corrente de proteção. Quanto mais plano for a estrutura protegida, mais rápido, mais longe vamos alcançar uma área de atuação. Então, 40 metros que nós determinamos é um nível médio, mas ele pode variar principalmente em função de temperatura, forma geométrica da estrutura, meio que ela está envolvida, se temos muita névoa salina, oxidação por cloretos, sulfetos, então tudo isso afeta um pouco, não que afete, mas tem que ser efetuada uma consideração especial no momento de desenvolvimento do projeto, a quantidade exata de área a ser protegida por um determinado equipamento. Perfeitamente. A próxima pergunta que nós temos aqui no chat, do Luiz de Souza. Boa noite, Luiz, da empresa Gás Global. Gostaria de perguntar qual é a diferença da tecnologia passivar para o tradicional anodo de sacrifício. A diferença básica e fundamental, a forma de operação do equipamento é basicamente a mesma, a tecnologia é a mesma, tanto do anodo de sacrifício quanto do anodo passivar. Porém, a diferença principal é que no anodo de sacrifício nós temos uma fonte que fornece a corrente de proteção entre uma estrutura e o anodo de sacrifício, que está remoto à estrutura. Então, essa área remota normalmente é preenchida
por um eletrólito, como solo, água. Então, há fornecimento da corrente de proteção para um anodo de sacrifício deve ser muito elevada, porque ele tem que vencer a barreira da resistividade do meio onde ele está envolvido. Nossa tecnologia, ela emprega justamente a mesma forma de condução, um polo positivo e um polo negativo. Só que esses dois polos são conectados exatamente na mesma estrutura, distanciados eventualmente em função de cada projeto que nós desenvolvemos, mas até uma média de 50 metros de um ponto ao outro. Então, a corrente de proteção que nós fornecemos irá circular diretamente pela estrutura a proteger. Ela não será aplicada entre um anodo remoto e uma estrutura, no caso, o anodo de sacrifício. Então, a nossa tecnologia exige uma corrente muito inferior, porque ela vai trabalhar diretamente sobre a superfície a proteger e não vai implicar na função de vencer uma barreira de eletrólito entre o anodo remoto, o anodo de sacrifício, e a estrutura. Então, a diferença básica é essa. O anodo remoto, temos o cabo negativo na estrutura e o cabo positivo no anodo, que tem que vencer a resistência de um determinado eletrólito. E no nosso caso, do anodo passivar, nós temos os dois cabos, positivo e negativo, conectados exatamente na mesma estrutura. Perfeito. Trazendo a próxima pergunta do Leilson Martins Gomes, a instalação deste equipamento se aplica a estruturas metálicas instaladas às margens da praia, digo, estruturas de galpões. Sim, nós temos aí, principalmente, esse é um dos pontos até chave, vamos dizer assim, do nosso equipamento, porque o nosso equipamento exatamente é desenvolvido para a proteção dessas áreas agressivas. Nós temos justamente aplicada em galpões de diversas lojas, citando como exemplo a Leroy Merlin de Maceió, onde nós temos efetuado a proteção de toda a estrutura metálica da loja, estrutura aérea, justamente com o nosso equipamento, e onde essa estrutura está aplicada muito agressivamente em função da atmosfera salina, da névoa salina que ela está submetida. É o equipamento ideal justamente para esse tipo de proteção. Perfeito. O Marcelo continua interessante. Qual a forma de instalação? A forma de instalação justamente que nós utilizamos, né? Nós temos que ter em mente a estrutura geométrica que nós vamos proteger. Com base nessa estrutura geométrica que nós vamos proteger, nós determinamos o ponto de conexão ideal para termos a maior operacionalidade, a maior eficiência no desenvolvimento da corrente de proteção. Então, é desenvolvido o projeto justamente baseado na estrutura, e a forma de conexão dos cabos é por processo de soldagem, e onde não for possível um processo de soldagem, ele é fixado através de processo mecânico, por parafuso, ou então por cola química, na própria estrutura a proteger. Perfeito. Nós temos aqui a próxima pergunta, a Natália Peçanha. O dimensionamento do equipamento varia com a extensão da superfície a ser protegida e com o local de exposição? Sim, varia principalmente em função da estrutura geométrica que nós temos que proteger e basicamente da atmosfera envolvente que nós temos nesse equipamento. Quanto mais agressiva for a atmosfera, maior vai ser o índice de corrente que nós vamos ter que dimensionar para a proteção de determinada estrutura. E quanto mais angulosa for o perfil, vamos dizer assim, da estrutura a proteger, estruturas planas, nós conseguimos proteger muito mais facilmente do que cantoneiras ou superfícies conectadas a diversos elementos que fazem a dispersão da corrente. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração no momento de desenvolvimento do projeto. Perfeito. Nós temos ainda a pergunta da Natália. Para cada instalação, há um acompanhamento do balanceamento dos elétrons?
Sim, nós efetuamos após a instalação, justamente nesse período de 90 dias, nós fazemos o acompanhamento para ver se está havendo uma perfeita distribuição destes elétrons. Eventualmente, como todo processo, vai ter que leva em consideração a estrutura geométrica do equipamento, então, eventualmente, podemos ter que efetuar alguma correção, implantando um equipamento adicional ou subtraindo um equipamento, mas é efetuado um acompanhamento ao longo de todo esse período, justamente para ver se o equipamento atinge sua total operacionalidade ou não. E após a implantação desses 90 dias, nós mantemos um acompanhamento. Esse acompanhamento é efetuado por uma pessoa que nós treinamos, a própria corpo técnico da empresa, ou então nós enviamos técnicos à instalação para fazermos esse equipamento. Isso nós podemos avaliar no momento de confecção de cada contrato, de cada particularidade da estrutura que nós temos que efetuar a proteção. Ok. O Paulo Floriano, boa noite. Quando aplicado em tubulação, temos restrições ao fluido transportado na mesma? Não, nós não temos restrições quanto ao fluido transportado interiormente à tubulação, ou qualquer estrutura, no caso aí uma tubulação. Como num sistema de proteção catódica, o que o tubo transporta não tem tanta importância, vamos dizer assim, para o sistema de proteção. Então, nós tratamos basicamente a estrutura do aço e não vai haver qualquer interferência por líquido ou qualquer outra propriedade, qualquer outra matéria transportada pelo tubo. Pode ser gasolina, água, elementos ferrosos, como em minas de minério de ferro, que levam bauxita, alumínio, tudo isso em tubulações. Não vamos ter qualquer implicação quanto a isso. Excelente. Com relação, por exemplo, a empresas que lidam com energia, principalmente energia, torres de transmissão, por exemplo, o equipamento, ele tem essa aplicabilidade? Sim, também tem essa aplicabilidade. Nós temos torres de transmissão que possuem já sistemas de proteção e esse equipamento, com a mesma perfeição que faz a proteção de qualquer estrutura metálica, de qualquer unidade fabril, também vai fazer a perfeita operação de proteção das estruturas da torre de transmissão. O José Gomes Amorim Júnior, em caldeiras de vapor, o equipamento seria instalado em sua estrutura? Sim, nós aí instalamos o equipamento em si propriamente não. O equipamento vai ficar acondicionado em um local onde ele pode ser acondicionado, claro que ele tem aí uma caixa plástica que tem que ser preservado. Agora, os seus cabos, sim, podem ser conectados à caldeira de vapor. O que nós temos que levar em consideração, principalmente, é a temperatura dessa caldeira, porque quanto mais alto for a temperatura da caldeira, mais alto vai ser o nível de fornecimento de elétrons que nós vamos necessitar. E também, para a conexão dos cabos na caldeira, nós temos que ter em conta que o sistema de colagem química do cabo pode ser instalado até no máximo 140 graus. Então, se essa caldeira exceder 140 graus, no momento de desenvolvimento do projeto, nós vamos pensar em avaliar o melhor ponto de conexão possível para essa caldeira. Mas não vamos ter problema nenhum na operação do equipamento, não importando a temperatura da caldeira. Muito bem. O Antônio traz outra pergunta. Existe risco de centelhas na ponta dos cabos ligados à estrutura do aço? Boa pergunta. Não existem riscos de centelhas, porque tanto a tensão do equipamento é muito baixa, 6 volts, e a corrente também é muito pequena, 50 miliamperes. E esses cabos vão estar conectados na mesma superfície metálica. Então, não existe faiscamento elétrico, vamos dizer assim.
Tanto que o equipamento é aprovado para uso em atmosferas explosivas, onde qualquer chispa ou qualquer faísca elétrica teria um impacto muito grande na instalação do equipamento. Então, nós estamos certificados e comprovados quanto a isso, não existe esse risco. Muito bem. O Walter Nogueira, boa noite. Esse sistema pode ser instalado em estrutura metálica enterrada ou submersa? Veja bem, poder ser instalado, ele pode ser instalado. O problema é que, tanto em superfícies enterradas ou estruturas submersas, as estruturas vão estar em contato permanente com um eletrólito. Então, esse eletrólito, seja solo ou seja água, ele provoca uma dispersão de corrente muito grande. Por esse motivo que em superfícies enterradas se utiliza mais comumente sistema de proteção catódica por anodo de sacrifício. Por quê? Porque o fornecimento de corrente tem que ser muito elevado, justamente para compensar essa perda para o eletrólito envolvente da estrutura, da tubulação, essa perda de corrente. Tanto que quando nós falamos de proteção contra a corrosão de estruturas enterradas, nós falamos em ordem de 30, 40 amperes comumente. O nosso equipamento pode ser instalado, mas o nosso equipamento tem uma quantidade limitada de fornecimento de corrente da ordem de 50 miliamperes. Então, para nós chegarmos à proteção adequada de uma tubulação enterrada ou submersa, o número de equipamentos teria de ser muito elevado, o que iria inviabilizar economicamente o nosso aparelho. A Passivar também oferece o sistema de proteção convencional? Sim, a Passivar também fornece um sistema de proteção. Nós temos técnicos especializados na área também de proteção catódica. Temos inúmeras aplicações já também efetuadas nessa área, tanto em porto, em estrutura metálica, boias de sinalização marítimas, tubulações enterradas. Também temos uma equipe especializada nesse tipo de proteção. Perfeito. A próxima pergunta, do Herbert Madeira. O equipamento possui algum sistema de informe quando o mesmo para de funcionar por algum motivo, seja nele ou algum controle remoto? Sim, nós temos no equipamento que foi mostrado, ele possui 2 LEDs de sinalização, um verde e um vermelho. Esses LEDs de sinalização servem exatamente para nos mostrar como que o equipamento opera. Quando o LED verde está aceso, ele está em operação normal. Quando o LED vermelho passa a acender, o fornecimento da corrente de proteção foi interrompido, então ele está avariado. Esse é o nosso, vamos dizer assim, a nossa inspeção visual. Nós também temos equipamentos que fornecem sinais de telemetria para centrais de comando, para CCOs, para centrais de operação, que determinam se o equipamento está operacional ou não. Então, nós temos esses 2 tipos de sinalização. O local, através da inspeção visual, e também temos o equipamento para análise via remota, onde nós temos aí, supondo que o equipamento está em alto mar ou então em uma área isolada no solo, nós podemos acompanhar a sua operação por uma telemetria que pode ser até disponibilizada na central de operações do cliente. Perfeitamente. A próxima pergunta, do José Gomes Amorim Júnior. A grande maioria das indústrias trabalha com caldeiras com 10 kgf por centímetro quadrado, com temperaturas de 183,1 graus Celsius. O equipamento atende? Sim, o equipamento atende. A pressão para nós não é tão importante porque o equipamento, a caldeira, já foi desenvolvida para suportar essa pressão de operação normal do equipamento. Para nós, de fundamental importância, é a temperatura. Para suportar aí 183 graus, nós vamos ter que levar em consideração essa temperatura de operação e justamente a forma de estrutura, a área da estrutura a proteger. Esses projetos que nós efetuamos, todos os cálculos que nós efetuamos no desenvolvimento desse projeto,
São os cálculos normalmente utilizados no desenvolvimento de um sistema de proteção catódica. Então, são os cálculos normalmente utilizados, e aí nós calculamos em função da área uma determinada corrente de proteção e submetemos essa corrente de proteção a um variante justamente que é o ΔV da temperatura, entre a temperatura em ambiente e a temperatura operacional do equipamento. Essa diferença entre a temperatura ambiente e a temperatura operacional do equipamento nos vai dar o fator de correção, e esse fator de correção vai ser submetido justamente à corrente de proteção necessária. Então, nós podemos atender perfeitamente qualquer temperatura. Perfeito. Gabriel Daniel, ele faz a pergunta novamente da centelha nas pontas dos cabos conectados à estrutura, não há riscos. O senhor Francisco Sim, não há riscos, exatamente. Alguns instantes. Nós temos ainda a pergunta aqui do Paulo Floriano. Usualmente, utiliza-se isolamento térmico na borracha elastomérica em tubulação de água gelada. Como seria a aplicação da tecnologia em tubulações isoladas? No caso, nessas tubulações, tanto do elastômero para a água gelada, quanto para a manta para tubulações quentes, nós abrimos uma janela nesse elastômero, nessa proteção da prova de calor, nós abrimos uma pequena janela. Essa janela teria aí 5 centímetros por 5 centímetros, até chegarmos à superfície da estrutura. Nessa superfície nós conectamos o equipamento, os cabos do equipamento, e essa janela que nós abrimos, ela seria recomposta com um material compatível com o material de proteção da tubulação. Então, só se faz a abertura da janela, um lixamento da estrutura da metálica a ser protegida para ter uma boa aderência com o cabo fornecimento de elétrons, e aí nós fazemos a recomposição do revestimento térmico justamente com material compatível com o fornecido pelo fornecedor da tubulação. Entramos numa tabela, isso é efetuado normalmente também em sistemas de proteção catódica, onde do oleodutos que transportam óleo quente, também é feita essa abertura no revestimento térmico, e aí justamente se faz a recomposição de acordo com as indicações do fornecedor do revestimento. Perfeito. Senhor Francisco, eu pedi que o senhor aguarde na antessala e Sim. Convidando a todos que nos assistem para mais perguntas, por gentileza, podem enviar pelo chat. Nós daremos sequência à live apresentando, né, agora sim, para compor a live, a engenheira responsável pelo sistema de gestão passivar e áreas classificadas EX, a Maria Eugênia Vasconcelos. A Maria Eugênia, que é mestre em pesquisa operacional e inteligência computacional, com formação em engenharia de produção pelo Instituto Tecnológico e das Ciências Sociais Aplicadas e da Saúde, graduada em Ciências da Natureza pelo Instituto Federal Fluminense, gestão da qualidade há 18 anos no segmento offshore e de indústria química, qualificada em instalação, inspeção e manutenção de equipamentos EX pelo Instituto Senai de Tecnologia, Automação e Simulação, e engenheira de qualidade e sistema de gestão da empresa Passivar. Maria Eugênia, boa noite, obrigado por receber esse convite e aceitá-lo para participar dessa live da Passivar aqui no LinkedIn. E eu gostaria, a princípio, de começar com uma pergunta. Basta o equipamento ser EX para ser instalado em uma área classificada? Não, Márcio. Na verdade, a gente precisa avaliar outras condições também para instalar o equipamento, como a classe de temperatura, né, que esse equipamento vai estar presente, a zona de risco e também o grupo do gás, né, presente nessa área. Perfeito. Após instalado o equipamento, qual é a garantia?
Então, o nosso equipamento, né, vale ressaltar, né, antes de responder essa pergunta, que todo equipamento, acessórios, afins para uso, né, em área que tenha uma presença de uma atmosfera explosiva, eles devem possuir uma certificação válida no Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade. Então, vale ressaltar que o nosso equipamento, ele é acreditado pelo Inmetro e ele atende às especificidades aí do CEPEL, né, que foi o organismo que nos certificou. Inclusive, deve estar aparecendo aí na tela para vocês, né, o nosso certificado. Então, por ele, a gente garante que o nosso equipamento ele está apto para ser instalado em qualquer área classificada, que é aquele local, né, onde pode aparecer uma atmosfera explosiva. Porque ele possui dispositivos que vão, se caso venha acontecer uma explosão, ele vai confinar, né, essa explosão dentro de um invólucro. Então, a gente consegue garantir assim, um alto nível de proteção, e não só também contra essa questão da explosão, mas também com relação a poeiras, névoas salinas, como o seu Francisco, né, mencionou há pouco. E um outro detalhe, Márcio, é que em relação ao grupo de gás, né, nosso equipamento ele está enquadrado, ele engloba aí gases do grupo 2B, que é o etileno e o hidrogênio. Então, agora respondendo a sua pergunta em si, né, a gente garante esse equipamento porque a gente, junto com o equipamento, né, é fornecido para o cliente um manual de operação do equipamento, de instalação, e também um certificado de conformidade desse equipamento que já passou por testes, né, e pelo CEPEL. Inclusive é metro, né? Isso. No caso, você mencionou que a classe de gás que o equipamento cobre é etileno e hidrogênio. Há cobertura para outros tipos de gases? Sim, gases também do grupo 2A, que envolve aí também o propano. Perfeito. Você que nos acompanha através do LinkedIn, na live da Passivar, se tiver alguma outra pergunta, nós estamos à disposição para respondê-las. E eu te agradeço, Maria Eugênia, e eu vou convidar, né, a doutora Rosângela Lomeu, neste momento, para compor a apresentação da live. Ela que é doutora em neurociências, mestre em fisiologia e farmacologia, bacharel em bioquímica, consultora em propriedade intelectual, com ampla experiência na redação de pedidos de patentes, registro de marca, software e desenho industrial, prospecção tecnológica, analista de novos negócios pela R. Lomeu Marcas e Patentes, analista de propriedade intelectual pela Alamantec, o FMG e BioAptus, gestora biotecnológica na proteção das capacidades de matchmaking, público-privado em biotecnologia no Mercosul, professora de fisiologia, bioquímica e farmacologia pela Universidade Vale do Rio Doce de 2003 a 2009. Doutora Agora sim, doutora Rosângela, boa noite, bem-vinda. Quais as vantagens? Boa noite. Quais as vantagens que o equipamento oferece em relação às questões ambientais? Então, Márcio, nós estamos trabalhando no intuito de explorar junto com as empresas usuárias, né, do nosso equipamento, as questões de preservação do meio ambiente. Então, por que isso? Porque o nosso equipamento ele tem uma grande pegada ambiental. Porque eu vou dar aqui como exemplo um navio plataforma. O navio plataforma, para se manter a estrutura metálica dele, ela é mantida, né, através do hidrojateamento e da pintura periódica. E com isso, com esse processo, gasta cerca de 30 milhões de reais por ano. Além desse gasto, nós temos o gasto de cerca de 6 milhões de litros de água por ano. Além disso, tem os gastos, né, com diesel para o transporte de funcionários, nós temos o diesel gasto pelo próprio funcionamento do hidrojato, né? Então, o que nós estamos trabalhando é que, para que a empresa que utiliza o nosso equipamento, nós queremos viabilizar que ela tenha um selo verde e também que ela possa obter créditos de carbono que possam vir a ser comercializados.
Então, dessa forma, a empresa, além dela ter uma economia de gasto, ela vai ter também um ganho financeiro com o uso do equipamento. Perfeito. Nós temos aqui a apresentação, apenas para ilustrar a informação que a senhora nos traz, nós estamos falando dessa quantidade, desse volume de recursos e também de água, diesel, etc., para uma embarcação apenas. Nós estamos com essa visão de centenas de embarcações mundo afora, né, que fazem justamente uso desses recursos e com o sistema passivar pode ser reduzido. Justamente, isso mesmo. Esse sistema, ele traz essa pegada ambiental que nós podemos explorar, né? E o nosso intuito é viabilizar isso junto às empresas que vão ser usuárias, né, do nosso equipamento. Então, além da redução do budget, a redução da emissão de CO2, havendo, claro, com a redução do budget, mais lucro para outros investimentos e o reconhecimento ambiental. Aí, a partir daí, vem justamente essa parceria, né? A Passivar e a empresa de mãos dadas. Isso aí. Levantamento, por gentileza, levantamento de crédito, né? Crédito de carbono, nós fazemos o levantamento de crédito de carbono e, através desse levantamento, né, nós podemos ver a possibilidade da empresa obter ganhos financeiros com a venda desses créditos de carbono. Então, nós estamos trabalhando para viabilizar isso. Então, além do selo verde, né, que a empresa vai ter pela preservação ambiental, diminuição de gastos, né, aí, de água, por exemplo, ela tem esse ganho também com os créditos de carbono. Perfeito. E aí, com a obtenção do equipamento, já automaticamente, se for de interesse da empresa, já gera essa parceria para que possamos atuar com essas questões ambientais também. Perfeito. Eu gostaria então de convidar para compor o espaço aqui da live o senhor Francisco mais uma vez e Maria Eugênia, para que possamos aqui abrir para perguntas e respostas. Senhor Francisco, nós temos mais algumas perguntas a serem colocadas para o senhor. O Daniel coloca ainda, tem risco do equipamento influenciar em algum tipo de medição de outros equipamentos na planta? Não, o nosso equipamento não tem qualquer risco de influência nos equipamentos que são de telemetria ou de outros equipamentos que fazem sinalização dos diversos elementos que compõem uma planta. Uma vez que ele está conectado à superfície externa do equipamento, as correntes circulam simplesmente entre os dois cabos. Então, nós não vamos ter nenhum tipo de interferência em sistemas telemétricos ou sistemas de medição de vazão, qualquer outro tipo de equipamento de medição agregado à estrutura a proteger. Muito bem. O Herbert na pergunta, qual a corrente de alimentação do equipamento? A corrente de alimentação do nosso equipamento, em se tratando de tensão alternada, ela é desprezível praticamente, porque nós estamos fazendo um fornecimento de 6 volts com 50 miliamperes. Se você for transformar isso para uma potência de entrada da ordem de 220 volts, é praticamente desprezível. Vamos estar falando em milésimos de watt. Então, é uma corrente que praticamente pode ser alimentada por um cabo 2,5 milímetros, com muita folga ainda. O menor cabo que nós podemos usar seria esse. E nós temos também alternativas de fornecimento de tensão em 12 volts, ou então na possibilidade de implantação de um equipamento em uma área muito remota, nós podemos também estar fazendo a alimentação para os sistemas fotovoltaicos. Perfeito. Ainda o Gabriel, o equipamento tem funcionalidade quando a corrosão vem de dentro para fora nas tubulações? Sim, no nosso caso, sim. No caso do sistema de proteção catódica convencional, ou você protege a área externa ou protege a área interna. No nosso equipamento, como os dois cabos de condução da corrente de proteção estão conectados na mesma estrutura metálica, ele faz a proteção, vamos dizer assim, no volume da estrutura a proteger.
Então, ele vai ocasionar tanto a proteção interna de uma estrutura, de uma tubulação, quanto da estrutura externa. Nós podemos até comprovar isso, que nós efetuamos implantação em tubulações. Aí, quando nós verificamos, depois de 30 dias, a limpeza que se faz eventualmente nessas tubulações, essa água que nós teríamos ali de processo, ela vem amarelada justamente pelo sistema de proteção que nós já estamos efetuando do lado interno das tubulações. Então, nós temos garantia que a tubulação será protegida tanto interna quanto externamente. Muito bem. O Paulo coloca, hoje a tecnologia está aplicada em quais segmentos industriais? É uma boa pergunta. Como é um equipamento que faz a proteção de estruturas metálicas, sempre dizer normalmente diferenciar uma planta, nós temos na indústria de alimentação animal, de ração animal, nós temos sistemas de bioenergia, de agronegócio, nós temos já tubulações protegidas em gás, tubulações de gás, temos estruturas de suporte em supermercados. Então, nós temos diversas áreas de atuação e de implantação já do nosso equipamento. Aproveitando a oportunidade, Sr. Francisco, a respeito de tubulações, nós temos conhecimento, inclusive, de que, dependendo do tipo, né, de elemento que está passando pela tubulação, por exemplo, como o açúcar, existe uma incrustação dessas tubulações, inclusive a parada de produção para a limpeza dessas tubulações, dessas estruturas. Com a instalação do equipamento, esse problema também é resolvido? Sim, esse problema também é resolvido, porque como nós fazemos a proteção tanto interna quanto externa, na proteção interna, ao criarmos a nossa camada de magnetita, essa camada de magnetita vai criar um filme que exerce uma grande pressão justamente contra qualquer material agregado internamente a essa tubulação. E essa pressão dos elétrons em formar a magnetita vai justamente ocasionar o desprendimento de todo e qualquer elemento que nós tenhamos ali incrustado na tubulação, seja produto ferroso, um biofilme na área de alimentação. Então, tudo isso irá se desprender internamente da área interna das tubulações. Perfeitamente. A gente traz mais uma pergunta aqui, que seria, no caso, que a gente estipulou o horário de 1 hora para fazer essa live, nós já ultrapassamos 4 minutos. Então, mas essa pergunta, para que seja respondida, qual o tempo de duração do material aplicado? Existe a necessidade de retoque? Se sim, em quanto tempo? Veja bem, uma vez aplicado o nosso sistema de proteção, ele permanecendo em operação normal, nós não temos tempo de durabilidade. Ele se torna praticamente, desde que se seja mantido uma manutenção operacional, preservando o modo de operação do equipamento, seus cabos conectados, ele não vai ter um tempo de vida, vamos dizer assim, ele tem uma vida ilimitada. E a outra pergunta, como seria? Seria em duas etapas. Existe a necessidade de retoque? Veja bem, a necessidade de retoque fica muito a cargo do cliente final. É claro que quando for desprendido o sistema de corrosão, vamos dizer assim, vai ficar todo aquele material depositado sobre a estrutura. Então, necessidade de retoque vai se restringir muito especialmente ao aspecto estético da estrutura. Uma pintura para mantê-la esteticamente visual, mas agora necessidade de retoque em função da corrosão, não, isso nós não teremos. Perfeitamente. A Clarita gostaria de receber o material sobre a Passivar, agradecendo a pergunta aqui do Felipe Barros Lamônica. Clarita, nós temos o site da Passivar, que é passivar.com.br. Você pode acessar neste momento, inclusive tem ali o agendamento, você entra em contato, informa os dados, telefone de contato, o e-mail, nossa equipe de atendimento vai fazer esse contato, inclusive enviando materiais para você,
e também agendando outras reuniões para que possíveis dúvidas possam ser sanadas, e com toda certeza nós estaremos à disposição, porque a parceria, né, é o que nós buscamos realmente com a indústria brasileira, com a indústria internacional também. E não só, eu gostaria de perguntar, senhor Francisco, além da indústria, mas o agronegócio que o senhor citou e também ao sistema veicular? Sim, nós temos desenvolvido já um equipamento que se presta à proteção de veículos, tanto caminhões como carros convencionais, e também ao agronegócio, na proteção justamente de colheitadeira, de ceifadeira, todo o equipamento do agronegócio também é protegido pelo nosso equipamento. E também caminhões de transporte, como carretas para transporte de gado, carretas de gás, qualquer tipo de estrutura rodante pode ser também protegida pelo nosso equipamento. Excelente. Maria Eugênia, sobre a área específica, né, a área classificada EX, algum cliente tendo a possibilidade de instalação, existe toda uma proteção, né, dessa caixa, e a instalação é feita com equipe especializada, é isso? Exatamente. Toda a equipe da gente passa por treinamento, está apta para fazer as instalações aí. E Perfeito. também, só um ressalvo, em relação às áreas, né? Então, o nosso equipamento ele pode ser instalado em zonas 1 e 2, classificadas como 1 e 2. Então, antes de mais nada, é necessário a gente fazer uma avaliação, né, ter um mapa de risco das instalações, para a gente verificar se o nosso equipamento atende. Perfeitamente. E, doutora Rosângela, com relação ao selo verde, né, quer dizer, é uma iniciativa inovadora nesse processo, porque além de diminuir os custos, diminui também esse consumo de recursos naturais e também de combustíveis. Quer dizer, para a gente finalizar, quer dizer, as empresas que estão hoje antenadas nesse processo, interagindo e protegendo o meio ambiente, com a Passivar, essa conexão é possível. Sim, nós estamos trabalhando, né, para viabilizar essa conexão, para que as empresas consigam o selo verde através do uso do nosso equipamento. Perfeito. Seu Francisco, só para ilustrar aqui, o Gabriel coloca ainda, então ele pode ser usado em permutadores. Está com o áudio desligado. Permutadores protegidos, isso numa indústria de ração animal, abrange normalmente uma permutador de calor, a proteção pelo nosso equipamento. Empresas de celulose também já utilizam o equipamento? Empresas de celulose também já utilizam o nosso equipamento, como a Suzano Papéis, já tem uma grande implantação que nós estamos efetuando, tanto na máquina de papel quanto nos permutadores de calor. Outras empresas também já possuem esse tipo de proteção em permutador, então é plenamente viável, sem nenhum risco a operacionalidade do permutador. Muito pelo contrário, porque ele pode efetuar ainda a desincrustação dos tubings que nós temos agregados a esse equipamento, e podemos até com o nosso equipamento, além de protegê-lo contra a corrosão, nós podemos até manter a sua eficiência de operação. Muito bem. Se tem alguma dúvida, por gentileza, entre em contato através do site passivar.com.br. Na área atendimento, no alto do site, você vai encontrar, é só clicar e nós teremos um prazer realmente enorme em poder atendê-los e sanar outras possíveis dúvidas, agradecendo a presença da doutora Rosângela, Maria Eugênia, senhor Francisco, muito obrigado. Deixamos aqui os nossos votos de muito sucesso e agradecendo a oportunidade de todos que nos acompanharam nessa live Passivar através do LinkedIn. Outras lives surgirão com toda certeza e, mais uma vez, acesse passivar.com.br e nós teremos um prazer enorme em fazer esse atendimento e sanar possíveis dúvidas, inclusive para estudos de projetos e aplicabilidade do sistema Passivar, seja no agronegócio, seja na indústria, seja em veículos. Nós estamos realmente aptos e certificados em Metro, CEPEL, Eletrobras, para atender às necessidades da indústria, e é um grande prazer, mais uma vez, tê-los aqui junto conosco.
Uma excelente noite, muito obrigado, até a próxima oportunidade. Obrigado.